tarde. Começamos mais um Jornal Global e hoje falaremos sobre o assunto que abalou a cidade de Paranapiacaba, onde os seus moradores ainda se recuperam dos danos causados pela explosão do polo petroquímico. Com mais detalhes, é com você, Sara. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal Global. Estamos falando ao vivo da fábrica onde ocorreu a explosão em Paranapiacaba do polo petroquímico. Vamos falar também ao vivo com os responsáveis pelo acidente. Os bombeiros apontam que o acidente ocorreu por conta de um descarte de cigarro em local inapropriado. Vamos falar agora com a supervisora da estagiária que foi responsável, a Roberta. Como que foi para você quando você ficou sabendo que ocorreu este acidente? Boa tarde. Para mim foi um grande impacto assim, né? Porque na hora eu não estava no setor, eu estava na sala do meu superior. E passou uns 5 minutos que eu saí do meu setor, eu escutei um barulho enorme, eu fui saindo correndo e eu vi que era no meu setor mesmo que tinha essa explosão. Primeira coisa que eu pensei foi se tinha alguém ferido. Tinha 5 feridos, mas graças a Deus nenhum morto. Todos já foram pro pronto-socorro, já estão em estado de recuperação. E aí depois eu descobri que a Sofia ela tinha acedido um cigarro no setor, que é proibido pela nossa lei aqui da nossa empresa. Mas agora já está sobre o RH, que eles vão decidir agora como que vai ficar a situação dela aqui na nossa empresa. Entendi, obrigada. Vamos falar agora também com a Sofia. Ela foi responsável pelo descarte de cigarro. O que passou na sua cabeça a partir do momento que você acendeu o cigarro? Bom, eu estava muito estressada por conta de alguns problemas pessoais, da empresa também. O trabalho é um pouco pesado aqui, né? Então acaba estressando. Às vezes eu faço plantão, então eu estava um pouco estressada. E eu tenho um vício de cigarro e aí eu acabei fumando na empresa, mesmo sabendo que não podia, mas como eu estava muito estressada, eu acabei pegando o cigarro e ele caiu da minha mão. Na hora que ele caiu da minha mão, ele caiu no álcool, que estava perto de um reator, e começou a pegar fogo. Nisso eu saí correndo, né, para não me queimar nem nada do tipo, e eu fiquei muito arrependida por ser eu que tinha feito isso, por ter acendido o cigarro bem ali, enfim. E foi isso. Aí acabou caindo no álcool e pegando fogo. E aí depois de alguns minutos, poucos minutos, acabou explodindo. Obrigada, Sofia. Vamos falar também ao vivo, após o intervalo, com o dono da própria empresa. Após muito esforço, ele aceitou fazer uma entrevista com nós. E como vocês podem ver, as máquinas estão funcionando, estão tentando arrumar o prejuízo que a estagiária ocorreu. Boa tarde. Para quem não estava nos assistindo, antes do intervalo, estamos falando sobre a explosão do polo petroquímico de Paranapiacaba. Vamos falar agora ao vivo também com o dono da própria empresa, Jacinto Dores. Ele vai falar um pouco sobre como foi a reação dele quando soube da explosão. Bem, boa tarde, né? Quando aconteceu a explosão, eu estava em São Paulo, né? Na sede da minha empresa, né? Bem, eu fico em São Paulo. Eu estava no meu escritório, né, trabalhando, enfim. Entra um funcionário meu, né, na sala e diz que a fábrica de Paranapiacaba explodiu. O que, a princípio, né, me deixou espantado. Claro, né, porque é uma fábrica que, né, dá muito lucro, né, para nossa empresa, de suma importância. O polo petroquímico é um dos centros de mais efervescência industrial no Brasil, né, todo mundo sabe disso. E, enfim, fiquei muito em choque. E falei, não, nós temos que tomar providências a partir de agora. Procurei saber se tinham feridos, procurei saber mais ou menos quem tinha sido responsável, né, pelo ocorrido, né, porque, claro, né, tem que saber o supervisor, né, do setor, enfim. Estou tomando as medidas providências, né, para contra essas pessoas, claro, causou, né, enormes danos, né, para a população, né, que fica próxima da fábrica, por isso peço desculpas também, mas, enfim, né, decidi vir aqui para Paranapiacaba, né. Um lugar que fica um pouco distante, né, do meu centro, né, de vivência. Mas tenho certeza que com a minha presença nós teremos bons resultados quanto à reformulação da fábrica. Muito obrigado. De nada. Ele falou que morava no centro de São Paulo. Para vir para Paranapiacaba é uma mudança muito drástica. A diferença de população e de comércio é bem diferente, né? Agora, como vocês podem ver, a fábrica já não tem mais nenhuma pessoa trabalhando, pois muitos componentes químicos foram ejetados quando houve a explosão. A cidade e a rua estão completamente desertas. Não há nem carros e nem pessoas. JD Maxx, a empresa famosa, bilionária do Jacinto Dores, está
está gerando uma polêmica na internet, onde seus funcionários se rebelaram após a explosão do polo petroquímico. Agora, vamos ter o privilégio de conversar com duas funcionárias que vão relatar como foi para elas após a explosão. Boa noite. Hoje vamos retornar no assunto da empresa JD Mox que explodiu um reator. Estamos aqui com duas funcionárias que colocaram a sua opinião na internet, onde gerou bastante polêmica. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Para vocês, como que era trabalhar na empresa antes? Como que eram as condições dentro da empresa? Eram estressantes, bastante estressantes, porque muitas vezes a gente tinha que acordar muito cedo pra trabalhar e às vezes a gente não era bem tratada, a gente não era muito bem tratada. Eu senti uma perda de confiança depois do conflito, né? Acabaram perdendo confiança não só em mim, mas como nos funcionários mesmo da empresa. E eu também fiquei bem preocupada, assim, em relação às pessoas, porque eu não sabia se tinham pessoas com queimaduras graves, enfim. E depois que eu consegui me acalmar. Porém, eu tive queimaduras leves só. Entendo. Deve que foi uma coisa bem chocante, né? Não só para vocês, mas para as pessoas que estavam de fora, né? Com certeza. Foi algo que até me abalou, né? Por eu acabar tendo feito tudo aquilo, foi muito sem querer, né? E eu não consegui entender o que estava acontecendo ali mesmo. Porque foi tudo muito rápido, né? E aí, na hora que eu saí de lá, eu pelo menos consegui escapar, mas assim, foi muito rápido, foi tudo, me deu muito medo de perder o meu emprego, porque eu tenho 2 filhas, eu preciso me alimentar, eu tenho uma casa, uma família para alimentar, e é muito complicado para mim, foi muito complicado para mim, porque eu não queria de modo algum ter feito aquilo, porém aconteceu, então a minha preocupação com as pessoas foi ainda maior. Eu entendo, deve que foi uma coisa muito chocante, né? Ainda mais porque vocês duas têm filhos, né? Uhum. Então, vocês querendo ou não dependem dessa empresa para conseguir o salário de vocês. Sim. Mas como que tá sendo para vocês essa falta de esperança depois desse acidente? Depois que ocorreu o acidente, o pessoal do RH, eu vi que eles começaram a ficar com menos confiança, porque eles não iam direto na fábrica, então eles começaram a ir menos. Eu perdi confiança porque eu tenho uma filha de 4 anos para cuidar, então meio que dificulta o modo como eu tô cuidando dela e em mim mesma. Eu senti uma perda de confiança em relação às pessoas e também em relação a pessoas da fábrica, porque tinha, por exemplo, um trabalhador da fábrica que ele ficava responsável por outros trabalhos e também por abrir a porta de emergência, por exemplo. E ele não abriu, ele foi um pouco responsável nessa parte. E ele não abriu. Então, acabou que muitas pessoas não conseguiram fugir ali na hora que o reator explodiu. E foi muito complicado pra gente não conseguir fugir do local, enfim. Mas no final acabou dando tudo certo. Eu consegui estar mais estável, né? Ficar mais confortável. Os meus amigos me confortavam bastante em relação a isso, porque eu fiquei muito, muito preocupada com as pessoas. E por eu ter feito aquilo, né? Não era a minha intuição e nem a minha intenção de fazer aquilo. Sim, eu entendo. Bom, como vocês podem ver, né, telespectadores, as situações na fábrica já não eram muito boas antes da própria explosão. Agora, então, os trabalhadores ficam preocupados se vão conseguir manter o emprego, se não vão conseguir, e fica esse questionamento. Se logo mais, quem sabe um dia a gente consegue uma entrevista mais a fundo com o Jacinto e fazemos essa interrogação para ele de como vai ficar em relação aos trabalhadores. Obrigada a todos que assistiram ao nosso Jornal Global. Até amanhã. Boa noite.